Água sendo aspirada pelo motor é uma combinação difícil de ser feita. Na realidade, é algo que nunca pode acontecer, porque o resultado é um só, o temido cálcio hidráulico. Mas com alguns cuidados básicos, sempre dá para evitar. Tá na hora da oficina do Auto Mais com Benê Gomes. Durante o verão, as tempestades são muito frequentes e, com isso, as fortes chuvas trazem aqueles transtornos para as cidades com os alagamentos. E aí é muito comum vermos também os carros parados no meio da rua depois que tentaram superar uma via alagada. Bom, se ainda assim você não entende exatamente o que acontece com o motor do carro nesse tipo de situação, hoje a gente explica para você. Ser pego de surpresa por uma tempestade de verão no meio do trânsito, infelizmente, não é algo difícil de acontecer aqui no Brasil. E como isso acontece muito rápido, na maioria das vezes o motorista não tem tempo para evitar que a enchente invada o carro. Bem, é aí que vem o maior risco de termos um problema sério com o motor. Como a captação do ar que vai ser utilizado na mistura com o combustível normalmente é feita na parte inferior dianteira do motor, bem atrás do para-choque, numa situação de enchente, quando a água supera a altura das rodas, não tem jeito, ela acaba invadindo a entrada de ar do motor. E nessa situação não há outra coisa a ser feita a não ser desligar o motor para evitar aquele temido cálcio hidráulico, não é isso, César? Que provoca isso nas peças do motor. Isso mesmo, Benê. Esse é um caso de cálcio hidráulico, onde o motor aspirou água, né, em algum ponto de alagamento, né, o condutor aí se envolveu, né. Em alguns casos, nós temos aqui a ruptura total da biela, né. Em alguns casos, só o empenamento também da E esse é o empenamento, ele está realmente torto. Isso mesmo. Foi o impacto ali do travamento do pistão. Isso mesmo. Como a água ela não comprime, né, então ela empena as bielas do motor, né? Em alguns casos quebra a biela, quebra o bloco do motor, né, que sofreu uma trinca, né? O César, e aqui chama muita atenção que aqui a gente tem uma espécie de um creme aqui no tom marrom, que é o óleo misturado com a água. Isso mesmo, quebra as galerias, né, do bloco do motor, então a água desce para o óleo lubrificante, né? Então, isso aqui é o caso do cálcio hidráulico. Vai ter que trocar o cárter, vai ter que trocar bloco, biela. Aqui nesse caso é a troca do motor por completo. É isso, como a água é incompressível, assim que ela atinge os cilindros, ela realmente calça os pistões e impede o movimento. Uma maneira fácil de entender como acontece o cálcio hidráulico é fazer uma experiência simples com uma seringa. Com o êmbolo todo puxado, tampe a parte superior e pressione. Você vai ver que ela se move fácil. Agora, coloque água dentro e tente fazer o movimento outra vez. Viu? O êmbolo quase não se mexe. É o que pode acontecer com o pistão dentro do motor. Como a gente viu aí no exemplo, realmente o êmbolo não se movimentou, né, César? E isso dá para dizer que é a mesma coisa que acontece dentro do cilindro com o pistão. Isso mesmo, Benê. Com a água dentro do cilindro, o pistão e a biela ela não se movimenta, né? Então acaba rompendo, né, a biela, que foi esse caso aqui. Em alguns casos, o empenamento, né? Quer dizer, faz o estrago. Agora, César, aproveitando esse tema, você tem um importante alerta aí para o consumidor, para o proprietário de um veículo que passa por esse tipo de situação. Sim, esse é um caso de sinistro, né? Se você tem o teu veículo segurado, né? Você pode encaminhar para a Sadia Motores, que é uma empresa referenciada com as principais seguradoras do Brasil, né? E todo esse custo, né, a seguradora vai arcar. Você vai arcar somente com a franquia do seu veículo. Isso é muito importante, quer dizer, é um sinistro então coberto pelo seguro do seu carro. Isso mesmo. Muita gente não sabe, né? Mas é um ponto que a seguradora ela vai dar toda a assistência aqui. Então fique muito atento. Se você tiver que enfrentar uma situação de alagamento, a primeira coisa a fazer é levar o carro para um lugar onde você tem a garantia de que a água não vai superar a altura das rodas. Agora, se não tiver tempo e nem tranquilidade para fazer isso, desligue rapidamente o motor. E claro, quando for ligá-lo novamente, leve o mecânico para verificar se não tem água no sistema de admissão e nem nos cilindros.